Olá, recrutandos, tudo bem? Para você que ainda não me conhece, meu nome é Amon Reis, eu sou selecionador, trabalho com recrutamento e seleção já desde 2011 e nós criamos este canal, Cansei de Ser Reprovado, com um único objetivo, te ajudar a conquistar seu emprego. Você que tem passado por diversos processos seletivos, mas não tem conseguido realmente uma colocação no mercado de trabalho, chega na entrevista, chega na dinâmica, chega na última etapa e acaba sendo reprovado, aqui é o lugar certo. O vídeo de hoje faz parte do primeiro vídeo que nós postamos aqui, é uma continuação. Então, durante essa semana, nós vamos postar 5 dicas aí para você passar no processo seletivo. Nós falamos no primeiro vídeo sobre aparência, ou ter uma boa aparência, né? Você que não assistiu, eu vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Mas o segundo tópico dessas 5 partes que nós vamos falar sobre as seleções, sobre as dicas de seleções, é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre comunicação, ou a falta dela, né? Sobre saber se comunicar. E quando nós falamos de comunicação, principalmente nos treinamentos, nas dinâmicas que nós aplicamos aqui, o pessoal pontua muito, mas todo mundo sabe se comunicar. Não. Como selecionador eu te garanto que nem todo mundo consegue se comunicar. Todo mundo consegue falar, mas comunicação é um pouco diferente. Comunicação é muito difícil. Eu vejo muitos memes aí no Facebook, no Instagram, daquele pessoal que faz uns anúncios que está vendendo alguma coisa, descreve tudo lá no anúncio e a pessoa nem lê, faz uns comentários ou perguntam algo que já está ali, ou então você faz uma pergunta, a pessoa responde outra coisa totalmente diferente. Gente, é isso que nós passamos como selecionadores. Muitos dos candidatos, é claro que não são todos, pessoal, mas muitos dos candidatos chegam aqui e não conseguem se comunicar durante a entrevista. Então eu pergunto A, a pessoa responde Z, eu pergunto C, a pessoa responde uma coisa totalmente oposta, totalmente diferente. Então hoje eu vou dar algumas dicas para que você consiga desenvolver uma boa comunicação na sua próxima entrevista. Tem alguns recrutandos que esse tópico não vai ser tão importante, porque já sabem se comunicar muito bem, né? Mesmo que fiquem aí nervosos ou são tímidos, eles conseguem disfarçar ou conseguem passar por cima dessa timidez para conseguir uma boa comunicação. Mas tem algumas pessoas que ainda não conseguem, tem algumas pessoas que travam realmente. E aí fica uma pergunta para você. Se você, como selecionador, se coloque no lugar do selecionador, se coloque no lugar do supervisor, do gerente que está fazendo aquela entrevista, aquele processo seletivo. Se aquele candidato ele não consegue se comunicar durante a entrevista, no qual ele está falando com 1, 2, 3 pessoas no máximo, como que ele vai lidar com essa dificuldade na comunicação no dia a dia do seu trabalho? Trabalhando, por exemplo, com atendimento ao público, onde você fala com 10, 20, 50, 200 pessoas por dia. Então, do jeito que eu vou me comunicar durante o processo seletivo, durante a entrevista, o selecionador, no olhar do selecionador, é a forma que você vai se comunicar no ambiente de trabalho. Então, toda vez que eu for me comunicar de alguma forma dentro do processo seletivo, dentro da entrevista, da dinâmica, o selecionador tem a visão que eu vou me comunicar daquela forma, certo? Então, se eu travo, ou seja, se eu tenho uma timidez, ou se eu fico muito nervoso, ao ponto de não conseguir desenvolver uma boa comunicação, é uma grande preocupação. Vou dar uma dica para você. Você que já tem essa dificuldade, você que já sabe que você é um pouco mais tímido, ou então que você fica muito nervoso, que acaba se atrapalhando daí na hora de se comunicar, eu vou dar uma dica. Você vai pegar aí na sua casa e você vai treinar como se você estivesse num processo seletivo. Sabe por quê? Talvez você que já tenha passado por muitas entrevistas, como nosso canal Cansei de Ser Reprovado já te orienta, você que tem passado por diversos processos e não consegue, ou então você que nunca passou num processo seletivo, tem que entender o seguinte: as principais perguntas que serão feitas no processo seletivo, na entrevista, são praticamente as mesmas. Então hoje, se eu for te entrevistar, eu vou querer em primeiro lugar saber quem é você. Então, onde você mora, com quem você mora, qual região, qual a sua idade, né? Vou perguntar coisas sobre sua escolaridade, sua formação, se você está estudando, se você está trancado, por que você trancou, qual foi o objetivo. Você já tem ensino médio completo, mas você está cursando uma faculdade, então o que você quer fazer? Né? Não cursa ainda, mas você pretende cursar em qual área? Então, são perguntas desse gênero. E sobre o seu último emprego, os seus últimos empregos, eu vou
tentar entender nas minhas perguntas ou na sua apresentação sobre como funcionava o seu trabalho, o que você fazia, como que era o foco, o objetivo ali dentro, né? Então são perguntas que muitas vezes são muito repetidas. Quando você vai no processo seletivo, você começa a perceber que as perguntas que os selecionadores fazem para você são praticamente as mesmas, né? É claro que dependendo da função, que dependendo do ambiente em que você vai trabalhar, esses questionamentos eles vão ser alterados, mas a grande maioria das perguntas são as perguntas que todo mundo faz. Então, quantos anos você tem, com quem você mora, qual a sua idade, qual a sua escolaridade, né? Por que você se interessou por essa vaga, quanto tempo que você leva para chegar no local de trabalho e todas essas questões. Então, são perguntas que você precisa se atentar. Então, se eu já sou tímido, se eu fico nervoso, se eu, ao ponto de travar no processo, de não conseguir me comunicar, então eu já vou com essas perguntas já meio que preparadas. Tem algumas pessoas que falam assim, eu não entendo por que em todo processo seletivo perguntam qual que é o meu defeito ou minha qualidade. Mas se você sabe que normalmente nas entrevistas vão perguntar isso, já vai com uma resposta meio que esquematizada. Já vai com uma resposta já preparada, porque você sabe que é isso que vão perguntar durante a entrevista. Pode ser que não perguntem, mas pelo menos você tinha aquilo ali já meio que esquematizado. Então você vai treinar na frente do espelho, como se fosse um selecionador, você vai perguntar para si mesmo, você vai responder essas perguntas, comece a explicar, né, onde que você trabalhava, o que você fazia, porque são essas perguntas que normalmente serão feitas. Eu costumo brincar, principalmente quando eu peço para o pessoal se apresentar, porque algumas entrevistas eu faço as perguntas, literalmente falando, igual eu estou falando aqui, quanto tempo você ficou, qual é o seu salário, quando que você saiu, e alguns outros processos eu deixo que o candidato se apresente. Eu falo, então, se apresente para mim, fala aí quem é você, qual que é a sua última experiência profissional, e normalmente o candidato fala, eu trabalhava com vendas na empresa de call center, ponto. Gente, não. Uma pessoa que tem uma boa comunicação, que vai trabalhar principalmente com o público, em vagas operacionais, que eu vou lidar com os clientes daquela empresa, eu preciso saber mais, né? Então, como que eu vou trabalhar, por exemplo, como vendedor, se a minha apresentação foi bem direta e reta e eu não consegui explicar nada? Não, eu trabalhei em call center, eu fiquei lá por 2 anos, lá minhas metas eram sobre os valores das minhas vendas, nós trabalhávamos com o público X, nossas vendas eram 100% por telefone, nossos clientes vinham pessoalmente no escritório. Ou seja, você vai dialogar, então você vai conversar, você vai passar mais informações para que a pessoa consiga entender. Isso que é uma comunicação, né? Não é um monólogo, onde a pessoa fala, você escuta, confirma, dá uma risada, testifica aquilo que a pessoa está falando. Não, a apresentação, então as respostas dessa pergunta, ela tem que ser colocada de uma forma como que a pessoa observe que você consiga se comunicar. Se eu faço uma pergunta para você na entrevista, como selecionador, você candidato, você trava ou então você não consegue desenvolver, é assim que eu imagino que vai ser no ambiente de trabalho. Quando alguém for fazer uma pergunta para você, você vai travar ao ponto de não conseguir atender aquele cliente. Então, dica fundamental é você treinar para que você consiga chegar já lá no processo seletivo meio que esquematizado. Mas tem mais um detalhe sobre comunicação que é muito importante, que eu sempre pego em processo seletivo. Tem dias que eu fico horrorizado com as coisas que eu escuto, que eu quero te contar para você nunca mais fazer isso na sua vida. Ou seja, a partir de hoje a comunicação sua vai melhorar porque você vai treinar, porém tem algo que você nunca vai fazer. Antes de pontuar para você e te contar o que é, eu quero que você me ajude, eu quero que você se inscreva no nosso canal, que você curte esse vídeo e principalmente compartilhe, me ajude compartilhando. Porque quanto mais pessoas ouvirem esse vídeo, verem esse vídeo, receberem essas orientações, mais pessoas vão ter uma tendência a passar no processo seletivo. Conhece alguém que fica travado na hora da entrevista? Que é tão tímido que não consegue nem se expressar, nem se comunicar? Então é esse vídeo que você vai mandar. Agora, já aprendeu a deixar esquematizado o que você vai perguntar? Então, tem um último tópico sobre comunicação que é importantíssimo. Como selecionador, lembra que eu falei? Se você chega aqui e tem uma aparência determinada, como eu falei no primeiro vídeo, eu imagino que é com aquela aparência que você vai durante o ambiente de trabalho, durante seus dias de trabalho. Da mesma forma é a comunicação. Eu vou falar para você uma coisa que você nunca pode deixar acontecer na hora de conversar, de se comunicar dentro de um processo seletivo. Gírias. Nunca use gírias dentro de um processo seletivo. Uma certa vez eu estava fazendo um processo seletivo e naquele processo seletivo
para os candidatos, eles iam lidar com atendimento para empresas, então seriam PJs, empresas, gerentes, advogados, contadores, iam entrar em contato, né, naquela determinada central de atendimento, e aqueles candidatos que passassem no processo seletivo seriam os candidatos que iriam atender esses clientes PJ, ou seja, essas empresas. E aí eu perguntei para um candidato assim, qual foi seu último salário? Aí ele me respondeu, 2 pau. 2 pau. Gente, ele ia lidar com PJ, com empresa. Já pensou um advogado, liga lá na central de atendimento, pede uma segunda via de um boleto, já pensou um contador, liga lá na central de atendimento, pergunta qual que é o faturamento do mês, do ano, não sei, algum valor, e a pessoa responde para ele 2 pau, 5 pau. Não dá, pessoal. A forma com qual você se comunica, o tipo de linguagem, a fala que você tem no processo seletivo, nós como selecionadores imaginamos que é assim que você vai falar, se comunicar, agir no ambiente de trabalho. Então, bro, mano, tipo assim, gente, esquece. Isso não é uma linguagem formal, isso não é uma linguagem para ter no ambiente de trabalho. Talvez você deve estar pensando, já consegui identificar o porquê que eu tenho sido reprovado. Se você é um candidato que trava a ponto de não conseguir se expressar, a primeira dica é você desenvolver, treinar na sua casa, já ir com as respostas preparadas, você vai ver que isso vai te ajudar muito. Segundo, se você fala gírias, esquece. Não dá para aprovar um candidato que tem gírias no vocabulário durante um processo seletivo, ok? Então, lá na tua casa você vai falar, mano, bro, tipo assim, você vai brincar, você vai zoar, fique à vontade com seus colegas, mas no ambiente de trabalho é diferente. Ah, mas é só uma entrevista. Não existe isso. Toda entrevista nós temos esse tipo de pensamento. A forma que você se porta no ambiente de seleção é a forma que você vai se portar no ambiente de trabalho. Espero que essa dica tenha ajudado. Não esqueça do que eu pedi, hein, pessoal? Compartilha aí. Curte todos os vídeos que nós vamos postando e fique ligado que ainda essa semana vai sair a terceira dica de seleção para que você, que está cansado de ser reprovado, passe dos reprovados para os aprovados. Espero que dê tudo certo e até o próximo vídeo.